Olá, que o nosso Deus esteja contigo e o abençoe, nos abençoe no meditar da sua palavra. Hoje nós vamos conversar sobre o ofício das chaves e a confissão. Eu sou o pastor André Henke, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, das congregações São Lucas, São João e Cristo para Todos de Novo Hamburgo. Este estudo é baseado no livro Com Jesus, Manual de Instrução Cristã, da editora Concórdia. Será utilizada a versão da Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. O que é o ofício das chaves? Chaves servem para abrir e fechar portas, cadeados e etc. Nessa lição estudaremos sobre outro tipo de chaves, que abrem e fecham o céu. Este ensino da Bíblia chama-se ofício das chaves e está relacionado ao perdoar dos pecados. No Catecismo Menor, nós temos descrito a seguinte resposta à pergunta: o que é o ofício das chaves? É o poder peculiar, especial, que Cristo deu à sua igreja. Não foi outra pessoa, outro alguém, foi o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu este poder à igreja na terra, para perdoar os pecados aos pecadores penitentes. Penitentes são aqueles que se arrependem, reconhecem, confessam e pedem perdão dos pecados. E retê-los, ou seja, não dar o perdão aos pecadores impenitentes, ou seja, aqueles que são teimosos, que não reconhecem o seu erro, que não confessam os seus pecados, que não pedem perdão, até que eles se arrependam. Quando vê, com o passar do tempo, reconhece o seu erro, então o perdão deve ser concedido. Sobre o ofício das chaves e a autoridade do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, de dar o perdão dos pecados, está principalmente descrito neste texto de Mateus 16, 16 a 19. Quando Jesus ele fala sobre a afirmação de Pedro. Pedro afirmou, falando sobre Jesus: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz o seguinte sobre esta pedra, ou seja, a confissão de Pedro. Esta pedra que é o próprio Cristo, a pedra angular, a pedra principal, o alicerce, o fundamento da igreja. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E aí o texto que vocês podem visualizar: eu lhes darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Ainda sobre a autoridade de Jesus, é interessante também dar uma olhada neste texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, onde Jesus realiza um milagre de curar um paralítico. Havia uma grande multidão e eles tinham dificuldade de chegar até onde Jesus estava, dentro da casa. E aí então eles abriram um buraco no telhado e desceram este paralítico por ali e o deixaram diante de Jesus. E Jesus diz para ele: os teus pecados estão perdoados. E há líderes religiosos que estão ali observando tudo aquilo e eles ficam pensando. E Jesus vê, sabe, conhece esse pensamento, ele é revelado. A pergunta deles é: mas quem é esse? Ou que blasfêmia é essa? Só Deus tem o poder de perdoar os pecados. E Jesus, que tem o conhecimento sobre todas as coisas, porque ele é verdadeiro Deus, mostra para eles que ele é Deus, que ele tem autoridade de perdoar os pecados e também de curar. E aí ele diz para o paralítico: pega a tua cama, levante-se e vai embora. E ele é curado. E aqui nós temos então, através desse texto, mostrando duas coisas:
aquilo que é o mais importante, o que vem em primeiro lugar na vida do ser humano? Será que é a saúde, ser curado, ou outras coisas? Ou é o perdão? Jesus coloca neste milagre, em primeiro lugar, o perdão dos pecados. E assim também deveríamos nós refletir e nos preocupar e buscar o perdão dos pecados em primeiro lugar. E aí o restante vem depois, com as bênçãos de Deus em nossa vida. E a segunda coisa que é demonstrada neste texto bíblico é a autoridade divina de Jesus, o Filho de Deus, que tem o poder de perdoar os pecados. Ele tem a autoridade de abrir e fechar as portas do céu. Quando Jesus diz, eu lhe darei as chaves do reino do céu, conforme Mateus 16, 19, aqui Jesus dá à igreja cristã de todas as épocas a autoridade de abrir o céu aos pecadores arrependidos e que confiam em Jesus. E a autoridade de fechar o céu aos pecadores que não se arrependem e não confiam em Deus. É importante aqui também mencionar que a igreja não é a instituição, mas é o conjunto de pessoas que têm a fé em Jesus, que se reúnem em torno da palavra. Então são todos aqueles que se reúnem como um grupo de pessoas que confessam a mesma fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui uma figura de uma igreja sendo formada por pessoas. Isso é a igreja, são pessoas. Ou, como diz lá em 1 Coríntios, que Jesus é o fundamento desta construção. Ou, outra comparação do apóstolo Paulo, que este é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, a esta igreja que se organiza de alguma forma, Cristo concede este poder, o ofício das chaves, para dar ou reter o perdão dos pecados, abrir ou fechar as portas do céu. Aqueles que se arrependem, confessam seus pecados, têm a fé em Jesus, recebem este perdão. E aos que são teimosos, são resistentes ou não reconhecem, eles, não se arrependendo dos seus pecados, não confessando os seus pecados, não pedindo perdão, não têm o perdão de Jesus. Todas as pessoas são pecadoras, sem exceção, todos são. O pecado fecha o céu para todos. Jesus veio ao mundo para pagar a culpa, e ele fez isso na cruz, com a sua morte, e perdoar os pecados com o seu sofrimento, sua morte e ressurreição. E assim Jesus abriu novamente os céus, dando perdão aos que confessam os seus pecados, que se arrependem dos seus pecados. Lembro aqui também a pregação de João Batista no deserto. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados. E esta é a pregação do nosso Deus, para que ainda, a cada dia, a cada momento, nós vamos reconhecer os nossos pecados, confessá-los a Deus, ter o arrependimento. O arrependimento tem a ver com mudança, transformação. O arrependimento, conforme a palavra bíblica quer nos indicar, é uma conversão, é uma mudança de caminho, é uma transformação. Receber o perdão e mudar de rumo, mudar a vida, seguir conforme a palavra de Deus. É uma transformação. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Não vivo mais segundo a minha vontade, meus desejos,
o meu bem-querer ou pensar, mas sim é Cristo vivendo e transformando a minha vida, vivendo assim uma vida santificada. Isso que é o arrependimento, onde através do perdão se tem uma nova vida com Deus. A quem Jesus deu a autoridade de perdoar os pecados? Depois que ressuscitou, Jesus apresentou-se aos seus discípulos e disse-lhes que os pecados que eles perdoassem de fato estão perdoados. Jesus deu a todos os cristãos a autoridade de perdoar os pecados. Ou seja, o ofício das chaves é o poder e a autoridade que Jesus deu à igreja na terra de perdoar os pecados aos que confiam em Cristo e não perdoar os pecados aos que não confiam em Cristo. Conforme está assim registrado no Catecismo Menor de Martim Lutero, onde está escrito isso? Nosso Senhor Jesus Cristo diz a Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. De modo semelhante, diz o Senhor aos discípulos no Evangelho de João, capítulo 20, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que chaves são estas que abrem o céu? No Evangelho e nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, Jesus oferece e dá o perdão aos pecadores. Por isso, estes são chamados de meios da graça, os meios pelos quais Deus nos dá a sua graça, o seu perdão e a salvação. As chaves que abrem o céu são o Evangelho e os sacramentos. Nós temos estes meios da graça que Deus nos dá: o batismo, a palavra e a Santa Ceia, que nos dão o perdão dos pecados. Como recebemos o perdão que Deus promete? Jesus nos convida a confessarmos a Ele os nossos pecados, e Ele garante que nos perdoa. Diz assim no texto de 1 João capítulo 1, versículo 9: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. E Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Recebemos, portanto, o perdão confessando os pecados e confiando em Jesus, e recebendo dele, assim, o perdão. O perdão dos pecados que Deus dá por meio de Jesus, perdão que nós não merecemos e não teríamos como conquistar, pagar ou merecer, mas Cristo, por meio da sua morte na cruz, nos dá gratuitamente o perdão de todos os pecados. Esse perdão deve ser praticado também entre nós. Nós pecamos em relação a Deus, mas também em relação ao nosso próximo, especialmente aqueles que convivem ao nosso redor, os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, de escola, vizinhos. E também o ofício das chaves, ou o perdão, deve ser praticado entre nós, onde devemos, quando estamos errados, admitir, confessar o nosso erro e pedir perdão. E quando alguém nos pede o perdão, nós devemos concedê-lo, assim como aprendemos no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, aqueles que pecaram contra nós. Então, esse perdoar os pecados é exercido no nosso dia a dia, e é algo maravilhoso.
dá alegria ao coração, dá um novo ânimo quando nós pedimos e perdoamos pecados ou erros que cometem contra nós ou que nós cometemos contra outras pessoas. E esta alegria do perdão que especialmente Jesus nos dá na cruz é a boa notícia, é o Evangelho que devemos também compartilhar, testemunhar, anunciar a todas as pessoas. Daí vem a pergunta: como a igreja deve usar o ofício das chaves? Jesus ordenou que a igreja fizesse discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a eles a palavra de Deus. Todos os cristãos devem ensinar a palavra de Deus e testemunhar a Cristo. Vejam só que não é apenas um grupo de pessoas, ou somente o pastor, ou os que têm a liderança numa igreja, mas todo cristão está empenhado a anunciar, a ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Jesus diz assim em Mateus 28, versículos 19 e 20: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, a igreja deve usar o ofício das chaves, ensinando a palavra de Deus e administrando os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Em outras palavras, a igreja administra o ofício das chaves falando de Jesus, vivendo a fé no seu dia a dia e se organizando como uma instituição, uma igreja, uma congregação, um grupo de cristãos para anunciar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, de que Jesus perdoa e dá a vida eterna. Todos os cristãos, então, são pregadores da palavra de Deus, devem anunciar o evangelho. Isso quer dizer que qualquer cristão pode pregar na igreja e administrar os sacramentos publicamente? A resposta é não. Somente pastores e ministros chamados e enviados pela igreja podem usar o ofício das chaves publicamente, ou seja, na igreja, na congregação. Para isso, os cristãos de certo lugar se unem em congregações. E as congregações, por sua vez, chamam o pastor. E o pastor, em nome da igreja, em nome daquela congregação, ensina publicamente a palavra de Deus e administra os sacramentos. Sobre isso nos diz o Catecismo Menor: que crê segundo estas palavras? Creio que tudo quanto os ministros de Cristo, devidamente chamados, fazem conosco por sua ordem divina, é tão válido e certo no próprio céu, como se Cristo mesmo, nosso Senhor, tratasse pessoalmente conosco. E a segunda parte do catecismo, nós vamos ver na sequência, diz assim: especialmente quando excluem da congregação cristã os pecadores manifestos e impenitentes, e quando absolvem aqueles que se arrependem dos seus pecados e querem corrigir a sua vida. Vimos então sobre o ministro da palavra que, em nome da igreja, é chamado para administrar a pregação, o batismo, a Santa Ceia, e também, no ofício das chaves, conceder o perdão dos pecados em nome de Cristo. Pergunta: quando confessamos os nossos pecados? Podemos então e devemos confessar os nossos pecados todos os dias, em casa, em qualquer outro lugar, em nossas orações, pedir perdão dos pecados. E no culto, todos os cristãos confessam em conjunto os seus pecados, usando para isso certas palavras da ordem do culto. E depois da confissão, o pastor, chamado pela congregação,
em nome de Cristo, anuncia o perdão dos pecados. E o perdão anunciado pelo pastor tem valor? Jesus afirmou que o perdão anunciado pelo pastor é tão válido e certo como se Jesus mesmo pessoalmente o anunciasse. Em João capítulo 20, versículo 22 e 23 diz assim: depois Jesus soprou sobre eles, sobre os discípulos, e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Jesus deu o poder e a autoridade à sua igreja na terra para perdoar pecados. Os cristãos se unem em congregações e chamam um pastor. O pastor, em nome de Cristo e em lugar da congregação, administra o ofício das chaves. Nos cultos, todos os cristãos confessam seus pecados em conjunto, tanto aqueles pecados que estão na sua lembrança, como também aqueles pecados que foram esquecidos. Depois, o pastor anuncia o perdão. Ninguém é obrigado a confessar pessoalmente seus pecados ao pastor, mas é recomendável que a pessoa que sente pesar em seu coração por causa de pecados cometidos os confesse ao pastor. Peça perdão, esteja em arrependimento, peça perdão a Deus, e o pastor então lhe anunciará o perdão dos pecados em nome de Cristo. Nós não temos na igreja luterana a prática de ir ao confessionário ou de fazer a confissão. A confissão ela não é obrigatória, mas é recomendável quando temos um pesar, uma culpa muito grande por algo de errado que fizemos, e possamos assim também conversar, nos aconselhar, e confessando assim os pecados que nos pesam, também tem um anúncio do perdão dos pecados. E este perdão que é o próprio Cristo que dá por intermédio do pastor. Damos as palavras do Catecismo Menor. O que é a confissão? A confissão compreende duas partes. Primeiro, que confessemos os nossos pecados. Segundo, que aceitemos a absolvição do confessor como de Deus mesmo, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os pecados são perdoados perante Deus no céu. Que pecados devemos confessar? Perante Deus devemos confessar-nos culpados de todos os pecados, também dos que ignoramos, como o fazemos no Pai Nosso. Mas perante o confessor devemos confessar somente os pecados que conhecemos e sentimos no nosso coração. Quais são estes pecados? Examina o teu estado à luz dos 10 mandamentos. Se és pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado, se fostes desobediente, infiel, negligente, irado, licencioso, contencioso, se fizeste mal a alguém com palavras ou ações, se roubaste, decuraste ou cometeste algum dano. Nós já vimos alguma coisa referente à confissão. Aqui queremos então utilizar uma referência bíblica de 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 13, onde o rei Davi havia pecado e não confessava esse pecado, não se arrependia, seguia como se nada tivesse acontecido. Então Deus pediu que o profeta Natã fosse visitar Davi para dizer-lhe que pecou, e conta para Davi de uma forma até interessante, contando-lhe uma história onde certa pessoa que tinha muitas ovelhas recebeu visita. Em vez de preparar uma refeição com as suas ovelhas, ele foi
e pegou a única ovelha do seu vizinho, que era tão amada e estimada, para assim preparar uma refeição para a sua visita. E aí quando Davi ficou sabendo disso, ficou indignado, dizendo que aquela pessoa deveria de morrer. E aí então Natan disse: essa pessoa é você. E aí então ele cai em si e percebe o seu pecado, o erro que cometeu, e se arrepende. Então Davi reconhece o seu pecado, e Natan o consolou e anunciou o perdão de Deus, dizendo: o Senhor Deus perdoou o seu pecado, você não morrerá. Inclusive depois o rei Davi escreve o Salmo 51, você pode também conferir na sua Bíblia, o Salmo 51, que fala sobre esse pecado, esse arrependimento e o perdão que Deus lhe deu. Um outro texto bíblico que podemos utilizar para falar sobre confessar os pecados, reconhecer os erros diante de Deus e arrependido pedir o perdão dos pecados, é a parábola que Jesus conta em Lucas 18, 9 a 14. A parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Jesus diz nessa parábola que 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu foi orar, ficou de pé, sozinho, e dizia assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus então terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Foi este homem, o cobrador de impostos, e não o outro, o fariseu, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Ou seja, quem confessa a Deus os seus pecados, se arrepende, pede perdão, crê em Jesus Cristo, ele tem a paz com Deus, tem o perdão dos pecados. Retornamos ao conteúdo que mencionamos anteriormente, que está em destaque neste texto da explicação do Catecismo Menor, que crê, segundo estas palavras, crê que tudo quanto os ministros de Cristo, devidamente chamados, fazem conosco por sua ordem divina, é tão válido e certo no próprio céu como se Cristo mesmo, nosso Senhor, tratasse pessoalmente conosco, especialmente quando excluem da congregação cristã os pecadores manifestos e impenitentes, e quando absolvem aqueles que se arrependem dos seus pecados e querem corrigir a sua vida. Aqui então queremos tratar a respeito da exclusão de pecadores manifestos em pecados às vezes grosseiros e públicos, escandalosos, mas além disso não reconhecerem o seu erro, não admitirem o seu pecado, não se arrependerem, não buscarem o perdão de Deus. Então a esses que são impenitentes, a gente costuma dizer que são aqueles teimosos, que não reconhecem os seus erros e não querem assim confessar o seu pecado, não querem o perdão de Deus. Então Jesus nos orienta assim no texto de Mateus 18, versículo 15 a 17, sobre esse assunto. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro.
mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir estas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão, uma pessoa que não é de Deus. Este texto, então, na verdade, alguns às vezes chamam das regrinhas para excluírem pessoas das congregações, mas na verdade é exatamente ao contrário. Jesus aqui nos orienta para, por meio desses passos, a gente ganhe de volta o irmão, traga ele de volta para o seio da congregação, traga ele de novo para o convívio da igreja, para junto da palavra de Deus, para junto de Cristo. Então Jesus orienta primeiramente para, quando temos conhecimento sobre o erro de uma pessoa, que a gente vá de uma forma amorosa e converse com ela para tentar, de alguma forma, convencê-la do seu erro, se arrepender, pedir perdão e voltar ao caminho certo. Mas, se não funcionar, então é importante ter algumas testemunhas para ir falar com essa pessoa. E se isso ainda não adiantar, levar à igreja, aí então levar esta pessoa à exclusão. Mas o objetivo todo aqui de Jesus, na verdade, é trazê-la de volta para junto de Deus, para junto do reino de Deus. Então, sobre isso, também digo para lerem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e Gálatas, capítulo 6, 1 a 5. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala sobre pessoas que, na verdade, dão um péssimo testemunho de vida nada cristã. Então esses, como um câncer, devem serem retirados para que o corpo de Cristo não seja todo contaminado e não dê um mau testemunho de toda a igreja. Então, esta é uma orientação também do apóstolo Paulo de Gálatas 6, 1 a 15, onde ele fala para fazer isso com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho, porque isso também pode acontecer conosco, né? E quando isso acontecer conosco, que todos também tratem da mesma forma, com amor, com carinho, para corrigir. O texto lá em Gálatas capítulo 6, quando fala em corrigir, no texto original é como se um osso tivesse quebrado. Quando quebramos, por exemplo, um braço, não arrancamos ele fora, ele é corrigido para que volte a funcionar direitinho, né? Então, assim também, quando um cristão peca, quando um filho de Deus peca, todos pecamos, todos somos pecadores, devemos corrigir com carinho, com amor, porque quando vê também, nós seremos corrigidos da mesma forma, para que de alguma forma permaneçamos desse jeito, junto ao reino de Deus, junto a Cristo. Cada cristão então tem o dever de apontar os pecados que outras pessoas cometem para que elas se arrependam. Esse é o objetivo, para que se arrependam e voltam a andar no caminho certo. Quando as pessoas se arrependem e confiam em Jesus, devemos anunciar-lhes o perdão de Deus. Assim como Cristo nos perdoou, devemos também perdoá-las. Então, o perdão que anunciamos é perfeitamente válido. Os pecados são perdoados. Cada cristão tem o dever de apontar os pecados e perdoá-los a quem se arrepender e confiar em Jesus. Perante Deus, confessamos todos os pecados, aqueles que lembramos e também aqueles que esquecemos.
Perante o pastor, confessamos apenas os pecados que lembramos e nos pesam no coração. E aí então o perdão é anunciado. Ainda então concluímos falando sobre o perdão que Deus nos dá gratuitamente em Jesus, e porque Ele nos perdoa, assim também perdoamos uns aos outros. Quando não fazemos isso, ficamos doentes, guardando mágoas, ressentimentos, ódio. E Jesus, através do perdão que nos dá, nos ensina a perdoar uns aos outros, lembrando que Ele nos perdoou uma dívida que não teríamos como pagar. E como Ele nos perdoou os nossos pecados, nos dando assim também a salvação, Ele diz: perdoem também uns aos outros, perdoe o seu irmão, seu familiar, seu amigo, até pessoas que lhe fazem mal. Não guarde mágoas e ressentimentos. Busque esse perdão, porque esse perdão é o remédio, a cura, para que tenhamos uma vida feliz, para que tenhamos também uma qualidade de vida junto a todos que nos cercam. Infelizmente nós erramos muito para as pessoas que convivem conosco e vice-versa, e aí o perdão é necessário a todo instante, a todo momento, para curar, para corrigir e para que possamos assim seguir em frente, sempre vivendo conforme Jesus nos disse, assim como Ele nos perdoou os nossos pecados, nossos erros, que também a gente perdoe um ao outro e viva assim em paz, em alegria, em comunhão. Concluímos orando. Amado Pai Celestial, muito obrigado por cuidar de todos nós, nossos familiares, nossos amigos. Que bom termos o perdão dos pecados que Jesus nos dá e garante com a sua morte na cruz. Que bom que também podemos confessar os nossos pecados e, arrependidos, pedirmos o perdão e termos assim uma nova vida com Cristo, seguindo uma vida santificada conforme as orientações bíblicas, conforme os mandamentos do nosso Senhor. Inclusive te pedimos, fortalece a nossa fé para que possamos seguir esta jornada e ao mesmo tempo pedir perdão aos nossos irmãos na fé, nossos familiares, a todas as pessoas, inclusive quando também nos pedirem o perdão, que possamos estender o presente do perdão àqueles que estão à nossa volta. Nós te pedimos, querido e amado Deus, para que dê saúde e proteção a cada um. Nos guarde sobre a tua paz e companhia. Em nome de Jesus. Amém. Até um próximo momento. Que Deus cuide e abençoe a todos vocês. Até mais.